Hoje nós vamos para o segundo episódio de uma série de 50 episódios desse ano, em que nós vamos caminhar junto com o nosso peregrino. O tema desse ano é a Jornada do Peregrino, inspirado no clássico de Bunyan, de John Bunyan. E algumas pessoas me mandaram perguntas interessantes ao longo dessa semana, que é: pastor, quem é esse Daniel Petrucci? Como eu posso saber mais sobre o Daniel Petrucci, pesquisar no Google sobre ele, né? Daniel Petrucci, na verdade, é uma personagem que nós criamos aqui, e que alguns episódios da vida dessa personagem, eles pretendem falar ao nosso coração, porque eles refletem um pouco da nossa própria experiência. No primeiro episódio, nós conhecemos um pouco sobre o Petrucci. Descobrimos que ele é desenvolvedor, descobrimos que ele é jovem, e descobrimos que ele tem um profundo conflito familiar. E nesse conflito agravado dentro de casa, na semana passada, o Daniel Petrucci decide firmemente deixar a casa dos seus pais e a sua cidade. Isso dá, então, ocasião para o nosso segundo episódio, que é intitulado Em Busca da Felicidade. Por quê? Porque à medida em que o Daniel Petrucci ele começa a entender a agressão que ele havia sofrido pelo seu pai e pela cultura da família, ele começa a desenvolver dentro do seu coração uma espécie de uma aspiração, um sonho, uma ambição, que é ir para um lugar aonde eu finalmente possa ser feliz. E o Petrucci começou, como ele é um cara da nova geração, ele começou a pesquisar no Google uma cidade boa para viver. Uma cidade segura, uma cidade com boa renda per capita, uma cidade tecnológica, uma cidade com oportunidades de vida. E dentro das cidades que foram aparecendo, ele foi gostando bastante de uma cidadezinha encravada lá no Vale do Paraíba, chamada São José dos Campos. E ele então começou a passear pela cidade, uma coisa que eu fiz antes de mudar para cá. Eu abria lá o São José dos Campos no Google Maps, né? E tem aquela função de você andar nas ruas. Então ele foi andando pelas ruas de São José dos Campos digitalmente, e em cada esquina pela qual ele passava, em cada lugar, cada rua limpa e bem pavimentada da nossa cidade, ele pensava assim: aqui eu posso ser feliz, aqui eu vou ser feliz, aqui eu posso provar que sou alguém, aqui eu posso mostrar o meu valor, aqui eu posso superar. E ele começa a sonhar então com um futuro de prosperidade, com um futuro de realização pessoal, onde um dia ele vai ter um carro importado, ele vai voltar para a sua cidadezinha do interior, e ele vai esfregar o sucesso na cara dos pais dele e dizer: tá vendo? Eu venci, eu sou alguém, agora vocês não podem mais me ignorar. Enquanto Daniel pesquisava sobre São José dos Campos, ele se lembrou de que um antigo amigo do ensino médio, ele também se tornou desenvolvedor, ele foi contratado por uma empresa importante de São José dos Campos. Ele conseguiu o contato desse amigo numa rede social, e ele conseguiu aquilo que todo jovem sonha. Ele conseguiu 2, 3 meses de gratuidade para morar num sofá na república desse amigo. Ele passou alguns meses então ajuntando dinheiro, ajuntou uns troquinhos, e um dia do nada, ele simplesmente apareceu diante dos seus pais com uma mochila nas costas, comunicou a sua partida. Seu pai ficou absolutamente indiferente e frio, como se nada estivesse acontecendo. Sua mãe ficou perplexa, mas com muita firmeza ele entrou no ônibus, com uma mochila nas costas, em busca da felicidade, pensando: lá eu posso ser feliz, lá eu posso construir um futuro glorioso para mim. Daniel Petrucci não sabe, mas ele está iniciando uma jornada, ele está iniciando uma peregrinação. Ele se tornou agora um peregrino. E a gente pode também se ver um pouco nessa peregrinação do Petrucci. Por quê? Porque muitos de nós mudamos para São José dos Campos buscando também um lugar que tivesse segurança, melhor emprego, formação acadêmica, qualidade de vida. E muitos de nós pensávamos: nossa, eu vou ser muito feliz nesse lugar. Mas mesmo que você seja joseense e tenha vivido toda a sua vida aqui, não importa. Você também está em busca da sua própria versão de felicidade. Nós todos estamos. Eu e você, nós estamos todos os dias nos aproximando centímetros ou metros, não importa, dessa versão futura de felicidade que na minha cabeça e na sua cabeça é tudo o que nós precisamos para nos tornarmos plenos, completos, satisfeitos, felizes. A verdade é uma só. Todos nós estamos em busca da nossa versão de felicidade. E se você estiver lendo a sua Bíblia atentamente, você vai ver que não há problema nisso, e que a Bíblia não demoniza o conceito de felicidade.
Você vai descobrir que lá no princípio, nós fomos criados para experimentar essa plenitude na presença do Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Mas, depois do grande divórcio, depois da separação, depois da desconexão que houve entre Deus, o Criador, e a sua criatura, nós passamos a buscar de forma contumaz a felicidade fora do nosso relacionamento com Deus e distante dos seus planos. E aí nós temos um problema. O que a Bíblia, de fato, coloca em tela como um problema é o fato de que o ser humano criado à imagem de Deus e criado para experimentar a felicidade em Deus, ele encana com a ideia de que ele pode construir felicidade para si mesmo, com gestão, com estratégia, com aperfeiçoamento pessoal, com esforço, com trabalho, seja lá com o que for, mas a ideia de que nós podemos criar a nossa própria realidade. Essa é uma ideia que a Bíblia questiona. Então, muitas vezes nessa agenda, Deus ou virtualmente não existe nessa busca pela felicidade, ou Ele é um mero serviçal dessa agenda. Deus, faça isso. Deus, faça aquilo. Deus me dê isso. Deus me dê aquilo. Mas não a pessoa de Deus e a sua vontade como o centro da agenda, da busca da plenitude pessoal, mas nós no centro, Deus como um coadjuvante. E nós vamos descobrir que todos nós vivemos um pouco isso. E vamos descobrir não só a partir da experiência do Daniel, mas nós vamos também descobrir a partir da experiência de Ló. Então abra comigo em Gênesis 13, capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 13, verso 1. O texto diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Abraão é chamado para caminhar com Deus em Gênesis 12, Deus lhe dá um comando seguido de promessa: saia da sua casa, saia da sua parentela, vá para uma terra que eu de te mostrar, e então você será abençoado. Na verdade, sua família será uma bênção para todas as nações. E Abraão começa essa peregrinação de fé. Existe um debate entre os eruditos se foi uma desobediência explícita de Abraão levar consigo seu sobrinho Ló, que é filho do seu falecido irmão Harã. Eu posso dizer que, lendo os comentários, especialmente Bruce Waltke, a gente começa a intuir que não foi uma desobediência explícita, mas foi um tipo de obediência incompleta. Ele leva o seu sobrinho consigo, e mais à frente, quando eles voltam do Egito após um tempo de fome, a própria bênção dispensada do Senhor sobre Abraão torna a convivência impossível, porque os pastos são poucos para os rebanhos de ambos. E então os pastores, eles simplesmente começam um processo de, não só de disputa de espaço, mas de disputa de poder dentro do mesmo clã. Então Abrão chama o seu sobrinho Ló. E Abrão, sendo mais velho,
é aquele que tem autoridade espiritual, não apenas espiritual, mas ele tem autoridade cultural sobre aquele que é o seu mais novo, como se fosse um filho, Ló. Ele se ajunta e diz: olha, a gente não precisa viver assim. A gente não precisa ficar aqui e ameaçar que o nosso clã entre num estado de erupção. Então é o seguinte, escolha você, e se você for pela direita, eu irei pela esquerda. Eu quero que você se imagine um pouco assistindo essa história dos dois líderes ali. Eles estão no centro do clã, eles estão sentados, conversando, olhando respeitosamente um nos olhos dos outros, e então a família está ao redor esperando essa decisão, e os servos estão ao redor, e o gado um pouco mais espraiado. E onde eles estão? Eles estão, como diz o texto, entre Betel e Ai. Se você der uma olhada no mapa, você vai ver que se trata de uma região, de uma posição estratégica e privilegiada, porque é um altiplano. Essa região, ela tem uma espécie de um maciço que está a quase 1.000 metros acima do nível do mar, 880 metros mais especificamente. E então eles estão num lugar alto, e quando Abraão diz assim: olha, você pode escolher, e Ló se levanta, caminha um pouco por ali, e do alto de o que parece ser um barranco longo, ele olha ao longe e ele começa a ver ao leste um lugar muito irrigado, um lugar muito esverdejante, um lugar com bastante pasto, com prosperidade, uma área de fartura. E o texto diz assim: ele olhou e ele viu essa região. E então ele decidiu ir exatamente para lá. O texto não nos aponta claramente nenhum tipo de erro muito pecaminoso. Não existe nada de pecaminoso na decisão de Ló. Não existe nada estritamente errado. Mas existem uma série de erros consecutivos de Ló. O comentarista Herbert Ryle fala sobre isso. Ele diz que o primeiro erro de Ló foi o fato de que ele desrespeita a primazia que deveria ser de seu tio. Ele quebra uma etiqueta, um código de honra naquela sociedade, e eu acredito que em todos os tempos, que é de dar respeito e honra àqueles que têm mais verões acumulados. O segundo erro de Ló é que ele toma uma decisão baseada estritamente nas atrações materiais da região de Zoar. Ele fala assim: lá tem muita riqueza, é para lá que eu tenho que ir para ser feliz. E a terceira questão é que em nenhum momento Ló sequer questiona a vontade de Deus dentro daquela decisão. Em nenhum momento ele ora, em nenhum momento ele busca a Deus no contexto daquela decisão. E o narrador, ele deixa uma pista do que vai acontecer, porque a semelhança, por exemplo, da comparação que existe entre Saul e Davi no primeiro livro de Samuel, isso é um recurso narrativo hebraico muito comum. O narrador dispõe duas personagens, ele compara as escolhas dessas personagens e os resultados das suas escolhas. A semelhança de Saul e Davi, nós temos até o capítulo 19 uma comparação entre Abrão por um lado e Ló por outro. E se você e eu nós avançarmos um pouco a fita, né? Quem não tem muitas décadas não vai saber o que essa expressão significa, mas é um tempo que a gente avançava a fita ali do filme ali, significa avançar um pouco os capítulos. Nós vamos ver os resultados dessa escolha. Então eu quero que você pense comigo. Na cabeça de Ló era só mais um dia. E era uma decisão de negócio, uma decisão super tranquila, que é ir para lá ou ir para cá. Note que Ló escolhe a terra de maior prosperidade. E ele lega ao seu tio a região praticamente deserta do Negueb. Essa é a decisão que ele toma num dia. Os resultados dessa escolha não vêm no mesmo dia. Os resultados vêm anos depois, porque o texto diz que Ló primeiro mudou o seu acampamento para próximo dessa cidade chamada Sodoma. Depois o texto vai dizer que ele foi encontrado vivendo dentro de Sodoma. E mais à frente nós vamos descobrir que ele está à porta da cidade, em Gênesis 19, porque ele tinha algum cargo de liderança na cidade de Sodoma. Ele foi se envolvendo progressivamente com a cultura daquele lugar. E o que aconteceu? Qual é o final da história? Deus decide destruir essas cidades.
Abraão intercede por seu sobrinho. Anjos vão até lá para resgatá-lo. Os moradores de Sodoma ameaçam estuprar e violentar sexualmente esses anjos. Os anjos tiram Ló de dentro da cidade. Sua esposa morre no processo. Ele termina dentro de uma caverna com suas filhas. Suas filhas, que já tinham a cultura de Sodoma impregnado no coração, dizem assim: bom, agora é o nosso fim, é o fim da nossa família, porque nós não teremos filhos, mas nós podemos fazer o seguinte: vamos embebedar o nosso pai e vamos nos deitar com ele, e vamos ter filhos do nosso pai. E é justamente esse plano que elas levam a cabo. Elas embebedam seu pai, elas se deitam com seu pai, e elas têm filhos, filhos de incesto. Como termina a vida de Ló? Numa caverna, debaixo de uma tremenda vergonha, absolutamente empobrecido, tendo perdido tudo, inclusive a sua própria dignidade, porque ele caminhou fazendo escolhas por vistas. Mas Abraão seguiu fazendo escolhas pelo quê, meus irmãos? Digamos todos, pela fé. Abraão seguiu caminhando sempre pela fé, construindo altares, ouvindo a voz de Deus, buscando o coração de Deus. E depois, no final da história, como é o final da história de Abraão? Esse homem foi coroado com um filho. Esse filho é o filho da promessa. Ele deu continuidade à linhagem do Messias. Abraão viu e saudou de longe as promessas que haveriam de se concretizar na vida de Israel, do povo de Israel em anos posteriores. Abraão terminou a vida ditoso em dias, vendo a fidelidade de Deus na sua vida. Porque Ló tomou escolhas feitas à revelia ou ignorando a vontade de Deus, também em busca da felicidade. Mas Abraão seguiu a liderança do Senhor o tempo todo. No final dessa reflexão, a pergunta é: o que isso tem a ver com a nossa vida? E eu vou falar nesse final de 3 coisas. Todos nós estamos em busca da felicidade. Todos nós fazemos escolhas. Todos nós colhemos consequências dessas escolhas. Todos nós estamos em busca da felicidade. Todos nós estamos em busca dessa versão pessoal de felicidade. Para o Daniel Petrucci, o nosso peregrino, a versão futura de felicidade é ir para uma cidade onde ele possa ficar rico, famoso, bem-sucedido, ter uma carreira, voltar para casa, esfregar o sucesso na cara dos pais e dizer: eu venci, eu sou alguém agora. Para Ló, era esse lugar onde os seus rebanhos seriam sustentados e onde ele poderia continuar enriquecendo. Mas a grande questão é: você e eu, nós também temos a nossa própria versão de felicidade. E qual é? Você sabe. A grande questão é que nós nem sempre temos consciência daquilo que nós estamos buscando diuturnamente com as nossas escolhas. Eu vou falar para você um pouquinho das versões mais comuns de felicidade que eu vejo por aí, especialmente na nossa cidade, especialmente no nosso bairro. A primeira delas é: ser feliz é ter muito dinheiro. Essa é a mais comum. Porque se eu tiver muito dinheiro, a crença é de que agora eu tenho valor. Ou ser feliz é construir uma boa família. Porque se eu encontrar alguém, se nós nos amarmos e se nós tivermos filhos, finalmente serei amado, finalmente serei aceito. Ou então ter muito status, ter reconhecimento, um tipo de aprovação social, porque agora eu valho. Essa é a crença. Ou então obter autonomia, não precisar de ninguém, ser o dono do seu próprio nariz, não pedir ordens para ninguém, delimitar seus próprios horários, ser um grande empresário, empreender, porque afinal de contas eu já não dependo de ninguém. Ou a felicidade como essa proposta de encontrar segurança, seja nos bens, na riqueza material, seja na influência, seja no network, porque agora nada de ruim vai me acontecer. E uma última busca de felicidade que eu vejo muito aqui é estar sempre no controle. Especialmente crianças que vieram de lares muito desestruturados, lares de grande ambiguidade. Elas encarnam uma ideia que é: se eu estiver no comando o tempo todo, eu vou garantir que nada de ruim aconteça. Nós precisamos tomar consciência dessa busca. Porque todos nós estamos envolvidos nela de uma forma ou de outra. E a grande questão é que muitas dessas realidades, elas são legítimas. Elas não são buscas equivocadas, não são coisas pecaminosas que nós estamos buscando. Mas a forma como nós esperamos encontrá-las, a parte da pessoa de Deus e a deriva dos planos de Deus,
Esse é o centro da discussão. Todos nós estamos fazendo escolhas. Nós estamos fazendo pequenas escolhas que nos colocam cada vez mais próximos dessa versão futura de felicidade. Se eu quero ter muito dinheiro, então eu trabalho bastante, eu poupo, eu invisto. Se eu quero construir uma família, eu busco uma pessoa que possa me fazer feliz, que possa me servir nesse projeto de família, como se ela fosse uma coadjuvante desse projeto de felicidade. Se eu quero ter muito status, eu escolho uma determinada carreira, ou um empreender, ou um negócio que vai me colocar posicionado numa posição de provar a mim mesmo. Se eu quero obter autonomia, eu tenho o meu próprio negócio, eu empreendo e não dependo de ninguém. A grande questão é que muitas vezes, quando nós estamos buscando essa felicidade à parte da vontade de Deus e à parte dos planos de Deus, uma crença muito perigosa se estabelece na nossa cabeça, que é: eu sei exatamente quais serão as consequências dessa escolha que eu estou tomando hoje. Eu consigo desdobrar no tempo, eu consigo projetar cenários, eu consigo prospectar situações em que eu consigo saber que isso que eu estou fazendo hoje vai gerar um determinado tipo de resultado, e isso é mentira. Isso é mentira. Isso é o tipo de pensamento absurdamente ilusório que nós agregamos no centro da nossa psique e que não corresponde à realidade. Será que nós realmente acreditamos que estamos em posse de conhecer a realidade de forma objetiva, tão plena, que a decisão que eu estou tomando hoje, que parece uma decisão inofensiva, nós conseguimos prever onde ela dará daqui a 10 anos? Acredite em mim, nós não sabemos. Você acha que Ló sabia que ele estava destruindo seu futuro, sua família, sua honra, sua dignidade, seus bens, naquela tarde em que ele decidiu ir para Zoar? Você acha? Você acha que ele estava em posse de saber os impactos futuros para a sua própria pessoa, para a sua própria existência, naquele dia em que ele teve aquela conversa aparentemente inofensiva com seu tio Abrão? Ele não sabia. Dentro da sua cabeça ele estava fazendo o melhor. Dentro da sua cabeça ele estava fazendo aquilo que estava à sua disposição. E aquela decisão destruiu a vida e a família daquele homem. Uma só decisão. Porque muitas vezes nós perdemos a noção da complexidade da realidade que nos cerca. Num capítulo de Cristianismo Puro e Simples, intitulado O Tempo e para Além do Tempo, C.S. Lewis descreve a condição do homem. Nós estamos presos ao tempo, nós não conseguimos voltar atrás e refazer escolhas, nós não conseguimos simplesmente adiantar e prever o impacto das nossas escolhas. Nós temos uma fração de segundos diante do nosso nariz, nada mais do que isso. Você e eu, nós não sabemos o que acontecerá na próxima hora. Nós não sabemos. Mas nós temos essa crença de que nós estamos em condição de tomar decisões sem consultar a Deus e sem envolver a pessoa de Deus no processo. Eu já falei disso aqui. Nós somos uma geração que, no tema das escolhas, nós temos um fator complicador único que talvez não tenha existido na história. Nós somos a geração que tem mais opções na história. Eu sei que esse culto está sendo transmitido, mas o que eu vou falar aqui é uma coisa assim. Bom, vamos lá. Eu tenho um amigo lá de Itamonte, um moleque muito gente boa. Nós fomos quase contemporâneos na igreja. E em determinado momento alguém falou para mim assim: rapaz, fulano de tal está namorando uma menina. Eu falei: poxa, que legal, né? Quando o amiguinho desencalha, a gente sempre fica feliz. Aí eu falei: pô, que legal. E o mineiro tem uma coisa que é o seguinte: filho de quem? Filho de quem que é? De onde é que é? De onde é que veio? Né? Por um covô, um cotô. Cadê você? Né? Aí a gente perguntou, eu perguntei: de onde é essa menina? Daqui de Itamonte? É de alguma família? Aí alguém falou assim: então pastor, ela não é de Itamonte não, na verdade ela não é do Brasil. Falou: que legal. E de onde que ela é? Da Argentina, do Chile? Aí alguém falou assim: não, Jefferson, ela é da Rússia. Eu falei: mas como assim da Rússia? Mas o cara mora em Itamonte. Nem o itamontense sabe onde fica Itamonte. Itamonte é o Judas perdeu as botas, furou a meia, deu calo no pé. É lá Itamonte. Rapaz, o cara
conseguiu. E a história ela progride, porque ele casou com essa moça. E essa moça foi morar onde? Em Itamonte. Como que ela chegou lá? Eu não sei. GPS, né? Waze. Ai, ótimo. Estou lá no evento da igreja. E aí, de repente, eu encontro essa pessoa lá na igreja presbiteriana de Itamonte. E eu começo a conversar com ela. E os parentes dela estavam lá. Todo mundo mais alvo do que a neve. Aí, beleza. Estou conversando, falando assim, e aí... Trocando assunto, né? E aí, como é que é lá, tal? Vocês fizeram boa viagem, vocês vieram da Rússia, né? Aí ela falou assim, não, nós não somos da Rússia. Eu falei, mas como assim? Tem pior do que isso? Aí ela falou assim, nós somos da Sibéria. Quando o inverno chega, para a gente sair de casa, a gente coloca um fuzil nas costas, porque se topar com um urso... Ou é o urso ou é você. Eu fiquei absolutamente em choque. Porque no meu tempo, você só conseguia flertar com a menininha da escola. Você só conseguia trabalhar na empresinha ali, do parente, do primo, do irmão lá da esquina. Nós tínhamos um leque de opções absolutamente restrito. Agora imagine só, nós vivemos num mundo em que você pode morar no Brasil e o seu empregador ser da Austrália. E você trabalha do seu quarto. Nós temos um leque de opções que nunca houve em nenhum tempo da história. E apesar desse número soberbo de opções, nós não estamos encarando o fato de que cada uma dessas escolhas tem um impacto irreversível para a nossa história, o qual nós não conseguimos prever. Por fim, todos nós estamos colhendo e colheremos consequências. Há uma verdade simples, mas absolutamente incômoda nas Escrituras, que é o resultado das suas escolhas não vem exatamente agora, não vem talvez semana que vem, mas virá, e isso é absolutamente irreversível. Ninguém está fora dessa lei. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim, olha, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem planta, é isso mesmo que ele há de colher. Ele está falando sobre o fruto do Espírito, e está falando sobre as obras da carne, mas esse é um princípio absolutamente universal. Coloque uma semente no solo hoje. Você pode até se esquecer que plantou alguma coisa, mas algum dia, alguma coisa vai florescer dessa escolha. E a grande questão é, muitos de nós estamos hoje colhendo uma colheita amarga de decisões que nós tomamos há 10, há 15 anos atrás e que nós sabemos que nós não podemos reverter. Nós estamos colhendo o resultado de escolhas que fizemos. Porque a coisa começou como um namorico, como um relacionamento muito despretensioso, e a família tinha um certo cuidado, e isso foi caminhando, tornou-se um noivado e um casamento, e então lá na frente, 15 anos depois, essa pessoa simplesmente abandonou o emprego, começou a empreender a despeito das poucas possibilidades, e hoje, 15 anos depois, tendo que lidar com a falência do seu empreendimento, ela pensa, os impactos da minha escolha. A grande questão é, acredite em mim, nós não vamos conseguir simplesmente impedir esse princípio de agir. Ele é como a gravidade. Pule de um prédio de 20 andares e tenha boa fé de que você não vai se estatelar lá no chão. Você vai. Esse princípio funciona para absolutamente todo mundo. É a coisa mais democrática da vida. Mas a grande questão é, que escolhas que nós estamos fazendo hoje que terão um impacto daqui a 10, 15 anos. Decida hoje parar de investir no seu casamento. Espere no que isso vai dar daqui a 10 anos. Espere hoje se acomodar numa zonazinha de conforto no trabalho e fazer o seu menor esforço. E espere o que isso vai gerar daqui a 15 anos. Comprometa os seus valores hoje. E comece a negligenciar princípios da ética cristã. Faça isso hoje e espere no que isso vai se tornar daqui a 12 anos para a sua vida. Porque a grande questão é que Ló tomou uma pequena escolha. O resultado dessa escolha não veio imediatamente, mas com o passar dos anos, uma relação
de causa e efeito, numa cadeia absolutamente mirabolante, de milhões de coisas acontecem, e nós já não conseguimos reverter o curso dos fatos. Quando nós estamos buscando por dinheiro, existe uma ganância que começa com prudência, mas termina em falência espiritual e relacional, porque quanto mais o dinheiro promete segurança, mais ele nos enreda na devoção do próprio dinheiro. A busca pelo amor incondicional e pela família leva a um desejo legítimo de ser amado a se transformar em casamentos de codependência, de violência, de filhos esmagados por expectativas e lares onde ninguém está satisfeito com nada. A busca por status, a tentativa de sustentar uma imagem produz solidão, seguida de cansaço emocional e depressão. Sabe por quê? Porque mesmo que as pessoas aprovem esse rosto que você mostra, lá no fundo você sabe que é só uma máscara. Lá no fundo você sabe que isso que as pessoas amam não é real, não é você. A busca por autonomia, o sonho de não depender de ninguém, cobra o preço da ansiedade crônica, da estafa, do burnout. A busca por conforto gera paralisia, recusa de riscos. E a crença de que vou estar no controle o tempo todo promete paz, mas entrega, sobretudo, angústia. Porque se o mundo está calcado no seu lombo, acredite em mim, todos os dias você tem que fazer a coisa acontecer. Do contrário, tudo desmorona. E isso é pesado demais. A vida é isso. Nós buscamos felicidade, nós fazemos escolhas e colhemos consequências. A grande pergunta da Bíblia é se nós estamos fazendo isso com Deus ou sem Deus. Imagine determinados momentos de escolha na vida como uma encruzilhada do peregrino, onde se eu escolho ir para um caminho, eu estou simplesmente morrendo para todos os outros. E a grande questão é, será que eu consigo prever todos os trechos desse caminho? É aí que tem uma ideia da Bíblia que se torna mais clara para nós, porque a Bíblia vai falar inúmeras vezes que o ser humano está perdido. E nós temos essa dimensão de perdição escatológica, de dimensão de perdição futura, de uma eternidade sem Deus, sim, com certeza. Mas nós também podemos trazer esse conceito para perto de nós, porque quando nós paramos nas encruzilhadas da vida, nós estamos perdidos, nós não sabemos o que é bom. Nós não sabemos o que é bom. Todos os dias, quando nós estamos reunidos aqui, passa um pensamento pela minha cabeça que é: eu não queria vir. Eu não queria estar aqui. Quando Deus nos chamou para plantar essa igreja, a minha primeira resposta, e ela durou meses, foi: Deus, eu não quero. Eu quero ficar aqui. Essa é a minha vontade. E note que essa experiência ela é agressiva, porque depois de algum tempo, eu olho para o rosto de cada um de vocês e eu digo assim: é isso. Eu não sei o que é melhor para mim. Deus sabe. Eu não sei o que é melhor para mim. Mas a nossa insistência renitente de escolher o nosso próprio caminho e de criar a nossa própria realidade, ela é tão arraigada na nossa natureza, ela é um instinto tão brutal, tão atávico, tão primitivo, que muitas vezes uma ideia entra na minha cabeça que é: eu sei o que é melhor para mim, eu vou fazer aquilo que eu quero. Mesmo tendo vivido tudo que eu vivi. De novo eu volto para o mesmo lugar, de querer escolher o meu caminho. Mas eu preciso enfiar uma ideia na minha cabeça, grande, cabeluda e dura. Você não sabe o que é melhor. Por isso, renda sua vontade, busque os pés da cruz. Porque Jesus desferiu inúmeras parábolas falando sobre uma ovelha que se perde, uma dracma que se perde, um filho que se perde. Eles estão perdidos. Eles estão longe de casa, eles não sabem para onde devem ir, eles não sabem o que devem fazer. Mas então esse bom pastor, esse sumo pastor, leva a ovelha de volta para o aprisco.
Leva a dracma de volta para a caixinha de moedas. Leva o filho de volta para casa e o acolhe. Essa graça maravilhosa nos traz de um estado de perdição e de confusão, de convulsão, para que nós estejamos ali, agregados, concentrados no centro da vontade de Deus. E Jesus faz isso por meio da cruz. O preço de nos levar de volta é a morte, o sacrifício de Jesus, que paga o preço pelas escolhas rebeldes que nós fizemos. Jesus é aquele que é capaz de lavar o registro de escolhas ruins que nós fizemos até agora, para que nós possamos estar de novo no centro da vontade de Deus, para que nós estejamos de novo nesse lugar existencial de perguntar: para onde, Senhor? Para onde, Senhor? Para onde, Senhor? O que é que o Senhor tem para mim, Senhor? O que é que o Senhor tem para a nossa família? O que é que o Senhor tem para o nosso futuro? E é justamente isso que nós oramos nessa noite, Jesus. É justamente isso que nós oramos nessa noite. Nós pedimos a sua graça, nós pedimos: Espírito Santo de Deus, nos socorre no nosso estado lastimável de rebeldia e autonomia. Nos alcança nessa encruzilhada onde nós estamos agora e nos torna cônscios, Senhor, dos impactos dramáticos que essa escolha aparentemente ingênua podem ter para o nosso futuro. E constrange o nosso coração para que, quebrantados, nós possamos depositar tudo o que somos e tudo o que temos aos pés da cruz, pedindo tua graça, pedindo teu favor, pedindo que a paz do Espírito seja o árbitro no nosso coração, que nos leva a ter discernimento espiritual sobre o caminho que está à nossa frente. Senhor, nos ajuda, tem piedade de nós. Tem misericórdia do teu povo reunido aqui. E nos lembra que o Senhor tem planos de paz e de bem a nosso respeito. Nos lembra que o Senhor tem o melhor para nós. Mas que para experimentar o seu caminho e a sua vontade, nós vamos precisar morrer para o nosso caminho e para a nossa vontade. Nós somos todos peregrinos, Senhor. Nós estamos todos avançando em direção àquilo que nós acreditamos que é melhor. Mas a verdadeira pergunta é: para onde, Senhor? Para onde, Espírito Santo de Deus? Para onde? Para onde o vento do teu Espírito quer nos conduzir? Nós oramos pedindo a tua graça. Nós oramos pedindo sabedoria. Nós oramos pedindo, Senhor, o teu favor, sobretudo o teu perdão. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.